Olá, bom dia! No programa de hoje você confere educação ambiental, sustentabilidade, por que preservar o cerrado, a importância de brincar na infância e a estreia do quadro Infância na Retina. Tudo isso agora no intervalo de aula. Noticiar, anunciar, ensinar, contabilizar, administrar, construir, cuidar do corpo, valorizar a vida, preservar as riquezas naturais. Escolha um dos cursos da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. O curso de Ciências Contábeis da Faculdade Araguaia, em parceria com a Receita Federal e o Sescom Goiás, realizou no dia 16 de abril o projeto Declare Certo, uma iniciativa que, além de agregar valor ao conhecimento dos estudantes, também oferece à sociedade relevantes serviços de orientações e consultoria contábil. A Faculdade Araguaia está tomando essa iniciativa, que é muito importante, porque nós que somos alunos, nós estamos tendo contato direto com o público. Isso traz para a sociedade um benefício e mostra para o aluno a realidade profissional. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Gerenciar, comandar, controlar, contabilizar. Escolha um dos cursos da área de Gestão e Finanças da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Pedagogia, Educação Física, Ciências Biológicas. Escolha um dos cursos de licenciatura da Faculdade Araguaia e atue na arte de educar. Vista em sua carreira profissional, seja um especialista. Faça um dos cursos de pós-graduação da Faculdade Araguaia. Análise e Gestão Ambiental, Docência Universitária, Psicopedagogia, Comunicação e Marketing, Libras e Braille, Engenharia de Segurança do Trabalho e Fisiologia do Exercício. Início imediato. Valorize o seu conhecimento. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Olá, bom dia, seja bem-vinda e bem-vinda ao intervalo de aula. Nesse primeiro bloco, o assunto é educação ambiental. Para abordar esse assunto, iniciamos com uma matéria muito interessante e que traz conhecimento acerca do que de fato significa sustentabilidade e sua importância para a vida no nosso planeta. Acompanhe. O planeta Terra tem aproximadamente 4,56 bilhões de anos e existem nele cerca de 7 bilhões de pessoas. É no mínimo natural que a transformação seja processo essencial para a manutenção da vida. O conceito de sustentabilidade, ele se fortalece a partir da reunião do Rio de Janeiro em 1992, né? A sustentabilidade está associada à ideia de desenvolvimento sem destruição dos recursos ou sem consumir a possibilidade dos nossos filhos e netos terem acesso à natureza que nós tivemos. E hoje é praticamente impossível falar em manutenção da vida sem citar a sustentabilidade. Sustentabilidade é manter o equilíbrio entre o que precisamos da natureza e o que oferecemos em troca. Consiste em garantir que o ser humano possa interagir com o mundo, preservando o meio ambiente para não comprometer os recursos naturais das gerações futuras. A palavra sustentável hoje está na boca de todo mundo. Cada um diz
utilizando um sentido diferente. Por exemplo, as empresas fazem marketing em cima da palavra sustentável. Mas se nós formos pensar em sustentabilidade, nós devemos pensar, primeiro, que ela depende da participação da sociedade, né, nos destinos das cidades, do país, etc. É preciso diminuir a diferença social entre as camadas que têm pouca renda e aqueles que recebem muita renda. Essa desigualdade social não é favorável ao desenvolvimento sustentável. E a segunda coisa é a questão da conservação dos recursos. É preciso que os recursos ambientais, os recursos naturais, sejam protegidos e que a gente tenha a melhor qualidade de vida para todos. A manutenção dessa sustentabilidade está pautada em 4 pilares essenciais: ecologicamente correto, economicamente viável, socialmente justo e culturalmente diverso. A internet, o desenvolvimento dos meios de comunicação, a participação nas redes sociais, ela tem trazido uma contribuição maior, né, para a socialização das informações. E eu acho que isso é fundamental para que as pessoas compreendam, né, sustentabilidade de uma forma mais abrangente. Participar desse processo é fazer valer o direito que as gerações futuras têm de usufruir das belezas e riquezas naturais de um lugar chamado Planeta Terra. É isso aí, falar em sustentabilidade é também falar em educação ambiental. Afinal de contas, como a educação ambiental pode contribuir para um planeta mais sustentável? A educação ambiental se aplica a várias temáticas e vários eixos, desde o ensino fundamental 1, 2, ensino médio e ensino superior. Se a gente pensar que a educação ambiental é aplicada como uma nova ferramenta de formação de personalidade, ela se aplica então num novo paradigma, pois o tripé do desenvolvimento sustentável, onde eu vou então englobar educação, vou englobar sociedade, vou englobar economia e meio ambiente, estão ali interagindo entre si. Então a educação ambiental bem aplicada e efetivada, ela vem como uma ferramenta de grande importância para o próprio desenvolvimento sustentável, seja numa escola, seja numa empresa ou até mesmo numa grande metrópole, pois a mesma corrobora de iniciativas de preservação desde mínimos impactos até grandes impactos, sempre voltando para aquele novo olhar a respeito desse meio ambiente, né? Porque falar de meio ambiente hoje é muito comum e é corriqueiro, as pessoas sempre buscam esse olhar do meio ambiente. Aproveitando o assunto sustentabilidade, preparamos uma matéria sobre o segundo maior bioma brasileiro, o Cerrado, que abrange 8 estados do Brasil Central e é reconhecido como a segunda savana mais rica do mundo em biodiversidade. Veja só. No Cerrado brasileiro, podem ser encontradas cerca de 837 espécies de aves, 67 gêneros de mamíferos, 150 espécies de anfíbios, 120 espécies de répteis e 90 mil espécies de insetos. Bom, o Cerrado hoje, entre aspas, pode ser considerado a savana brasileira. É um bioma que apresenta grandes características bem definidas que o difere dos demais biomas brasileiros. Com um clima bastante seco, períodos chuvosos, apresenta uma grande diversificação de biodiversidades e riquezas de espécies, tanto de flora quanto da sua mastofauna e ictiofauna, que engloba todos os animais. Apresenta, hoje o Cerrado está bem marcado entre o Centro-Oeste, Goiás, o próprio Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Bahia, São Paulo, Tocantins, Minas Gerais. Então são vários os estados de abrangência do Centro-Oeste. Muita gente acredita que o Cerrado está denominado somente no Centro-Oeste, mas não. Há outros estados que permitem também este bioma.
assim como outros, qualquer bioma, não só o Cerrado, Mata Atlântica, os Pampas, Caatinga, todos eles apresentam uma importância de preservação. Mas o Cerrado, em especial, apresenta uma riqueza muito grande. Alguns apresentam biodiversidade e pouca riqueza. Nossa taxa de riqueza e biodiversidade é muito grande por estarmos numa faixa tropical. Então a sua preservação, sem sombra de dúvida, é fundamental para o equilíbrio, por que não, de todos os biomas. Sua fauna é encantadora, sendo o lobo-guará e a ema os animais símbolos do bioma, onde também podem ser vistos o tamanduá-bandeira, o tatu-canastra, a seriema, o pica-pau do campo e uma infinidade de animais silvestres. Exuberante é a vegetação típica do Cerrado, com troncos retorcidos, baixo porte, cascas espessas, folhas grossas e raízes profundas. A natureza sábia deu o seu jeitinho para desafiar o clima seco com esses aspectos. Não é raro ouvir dizer que o Cerrado é uma floresta invertida. Em todo o Cerrado já foram registradas em torno de 11,6 mil tipos de plantas, destacando-se no estado a presença do pequi, do jatobá do Cerrado. Esse cenário inspirador de canções e poemas vem sendo ao longo dos anos alterado e degradado, restando atualmente no território goiano poucas reservas de mata nativa. Nossa, como o nosso planeta é rico em belezas naturais, como elas são importantes para toda a vida do planeta, não é mesmo? Por isso, a educação ambiental deve começar logo cedo com nossas crianças. Fica aí uma dica para você valorizar esse assunto, professor. Bom, vamos para um breve intervalo e daqui a pouco a gente está de volta. Noticiar, anunciar, ensinar, contabilizar, administrar, construir, cuidar do corpo, valorizar a vida, preservar as riquezas naturais. Escolha um dos cursos da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. O curso de Ciências Contábeis da Faculdade Araguaia, em parceria com a Receita Federal e o Sescom Goiás, realizou no dia 16 de abril o projeto Declare Certo, uma iniciativa que, além de agregar valor ao conhecimento dos estudantes, também oferece à sociedade relevantes serviços de orientações e consultoria contábil. A Faculdade Araguaia está tomando essa iniciativa, que é muito importante, porque nós que somos alunos, nós estamos tendo contato direto com o público. Isso traz para a sociedade um benefício e mostra para o aluno a realidade profissional. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Gerenciar, comandar, controlar, contabilizar. Escolha um dos cursos da área de Gestão e Finanças da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Pedagogia, Educação Física, Ciências Biológicas. Escolha um dos cursos de licenciatura da Faculdade Araguaia e atue na arte de educar. Vista em sua carreira profissional, seja um especialista. Faça um dos cursos de pós-graduação da Faculdade Araguaia. Análise e Gestão Ambiental, Docência Universitária, Psicopedagogia, Comunicação e Marketing, Libras e Braille, Engenharia de Segurança do Trabalho e Fisiologia do Exercício. Início imediato. Valorize o seu conhecimento. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Nós estamos aqui no nosso estúdio com a Sabrina Oliveira. Ela é pedagoga, psicopedagoga e também gestora escolar. Muito bom dia, que bom recebê-la aqui no nosso estúdio. Bom dia, Tatiana. É um prazer estar aqui participando do seu programa e tentando contribuir um pouco para o conhecimento de um assunto tão importante que é o brincar na educação infantil, o brincar para as crianças.
Eu gosto de brincar de bola. Eu gosto de brincar de queimada. Papai brinca comigo de correr. Eu prefiro as brincadeiras ao ar livre. Nosso tema é brincar na infância. Qual a importância da brincadeira na infância? Olha, Tatiana, eu costumo dizer que brincar é mais que importante. É um ato, é um papel essencial que a criança constrói para o seu desenvolvimento holístico. Em relação aos brinquedos, geralmente os pais escolhem pela tendência tecnológica os brinquedos eletrônicos. Sim. O que você acha disso e qual a sua orientação? Eu acho que a tecnologia ela é maravilhosa, desde que nós saibamos usá-la com equilíbrio. Tudo com equilíbrio na nossa vida é algo que vem para somar. Então, a criança ela está exposta a brinquedos, a objetos com muitas cores, com muitas luzes, com muitos barulhos, com vibrações. Isso é interessante para que a criança perceba. Só que nós também não podemos ignorar o fato de que os tablets, os ecrãs, os smartphones, eles têm o poder de viciar. Eu entro na internet e gosto de um jogo chamado Free Jogos. Eles nos viciam enquanto adultos e eles podem fazer o mesmo com a criança. E aí algo que parece ser muito estimulante, algo que parece ser muito interessante, na verdade pode tirar a capacidade dessa criança de focar, a capacidade de compreender o real sentido. Nem toda atividade que uma criança consegue desenvolver em um tablet, em um iPad, em um smartphone, ela consegue desenvolver na vida real. Para finalizar, estabelecer horários regulares para brincar, né, e separar o que é entretenimento, o que é educativo de verdade, no sentido de aprender algo para, né? Existe isso, tem que estabelecer isso mesmo, ou deixa a coisa mais solta que é melhor? Depende da faixa etária que nós estamos falando. Se é uma criança na primeira infância, é muito importante que essa criança tenha liberdade para brincar. Ela precisa ser livre para descobrir. Imagina que um bebê, quando ele troca o berço pelo chão e começa a engatinhar, a colocar objetos na boca, é daquela forma que ele aprende. Então a gente precisa estimular e proporcionar situações para que essa criança viva dessa forma. Então a mãe ela vai buscar momentos de estar com essa criança, ela vai fazer piquenique no parque, ela vai brincar com massinha, ela vai brincar com areia, ela vai procurar lugar com muita natureza para levar essa criança. Quando essa criança atinge uma idade escolar ali, que ela ultrapassa os 6, 7 anos de idade, que ela já tem uma rotina escolar com compromissos acadêmicos, por menores que sejam, mas não menos importante, então a gente pode dosar um pouco disso, mas é importante que essas brincadeiras sempre tenham em cunho a convivência com outras crianças, a interação, a troca, o aprender. Brincadeira ensina regra, brincadeira ensina conviver em sociedade, ensina limites, os meus limites, os limites do meu corpo e os limites daquele que brinca comigo. Como nós acabamos de ver, é extremamente importante valorizar o tempo de ser criança, deixar nossas crianças experienciarem essa fase e crescerem com liberdade, responsabilidade e autonomia. Vamos para o intervalo? Noticiar, anunciar, ensinar, contabilizar, administrar, construir, cuidar do corpo, valorizar a vida, preservar as riquezas naturais. Escolha um dos cursos da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. O curso de Ciências Contábeis da Faculdade Araguaia, em parceria com a Receita Federal e o Sescom Goiás, realizou no dia 16 de abril o projeto Declare Certo, uma iniciativa que, além de agregar valor ao conhecimento dos estudantes, também oferece à sociedade relevantes serviços de orientações e consultoria contábil. A Faculdade Araguaia está tomando essa iniciativa, que
que é muito importante, porque nós que somos alunos, nós estamos tendo contato direto com o público. Isso traz para a sociedade um benefício e mostra para o aluno a realidade profissional. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Gerenciar, comandar, controlar, contabilizar. Escolha um dos cursos da área de Gestão e Finanças da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Pedagogia, Educação Física, Ciências Biológicas. Escolha um dos cursos de licenciatura da Faculdade Araguaia e atue na arte de educar. Vista em sua carreira profissional, seja um especialista. Faça um dos cursos de pós-graduação da Faculdade Araguaia. Análise e Gestão Ambiental, Docência Universitária, Psicopedagogia, Comunicação e Marketing, Libras e Braille, Engenharia de Segurança do Trabalho e Fisiologia do Exercício. Início imediato. Valorize o seu conhecimento. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Voltamos ao intervalo de aula, onde professoras e professores debatem a educação. E nesse bloco vamos estrear hoje o quadro Infância na Retina. Ele nasceu a partir da ideia do ciclo de cinema ocorrido em Braga, Portugal, organizado pelo artista plástico João Caetano e pela professora Glaci Rouri. A ideia desse quadro é, então, a partir de alguns filmes, e esses filmes necessariamente não serão filmes com criança ou sobre criança, mas é a possibilidade de vermos a infância que ainda permanece na nossa retina. Tem alguém aí? Escuta, chefe. No que a infância se aproxima do cinema? Porque se a infância apresenta elementos que são invisíveis e impensados, porque nós só conseguimos ver e enxergar a criança que nós acreditamos que exista, no cinema também. Nesse sentido, infância e cinema estariam muito próximos. Tanto o cinema apresentando aquilo que nos é invisível, como a infância também apresentando o que nos é invisível e impensável. Nós vamos ver hoje o primeiro filme do quadro Infância na Retina. É um filme de um diretor alemão que se chama Wim Wenders. Wim Wenders nasceu em 1945. E como alemão, ele sofreu todos os efeitos em Berlim, os efeitos na identidade do povo alemão e no próprio destruição da cidade. E Wim Wenders carrega essa herança em toda a sua obra cinematográfica. Ele trabalha com componentes como identidade, memória, história e ele tem algo que para nós é muito importante, porque ele trabalha a questão do olhar. Das Nachtflugzeug, das freihändig Radfahren, wollen wie früher vor und zurück durch die Jahrhunderte. Kann nur noch mein Vater, meine Mutter, meine Frau, mein Kind. Nós poderíamos dizer que Asas do Desejo é um filme sobre o amor de um anjo em relação a uma humana, uma trapezista, ou seja, uma história de amor. Und Wolkenbruch. Ich kann nicht fliegen mit den Dingern. Natürlich kannst du. Ist mit Flügel ist einfacher als ohne. Aber nicht mit diesen Hühnerfedern. Jemand ein liebes Wort zu mir sagt, dann bin ich ins Ausland gefahren. Jemand, der sagen würde, heute liebe ich dich so sehr. Mas Asas do Desejo é muito mais.
é uma história que fala da experiência humana, fala da experiência do homem em ser homem. Ele abre o quadro justamente, ou abre o filme, a cena inicial, é uma cena de uma mão já envelhecida, escrevendo sobre a infância. Als das Kind Kind war, ging es mit hängenden Armen, wollte der Bach sei ein Fluss, der Fluss sei ein Strom. E é aí que esse quadro tem tudo a ver, porque o que as crianças no filme, e esse não é um filme sobre crianças, é um filme de adulto, mas as crianças são as únicas que com o seu olhar elas são capazes de perceber os anjos. Que de alguma forma ouvem o sofrimento humano e acolhem um pouco esse homem sofrido, angustiado, que é o homem moderno. Oh ja, es lässt nach. Echt, Würmchen, ich freue mich so auf dich. Bin ja gespannt, wie du aussiehst. Bald haben wir es durchgestanden. Gleich haben wir es geschafft. Du Scheiß! Du wirst einmal zugrunde gehen, meine Frau. Ich glaube, Blackie, jetzt habe ich mich verfahren. Wir wollen doch zum Waldfriedhof. Da waren wir schon so lange nicht, Blackie. Arabadan sarkıp dışarı camda boynunu fazla çıkarmadı mı? Doğru söyle. Bak güzel. Nesse filme, ele abre com uma tomada oblíqua, não é? De cima para baixo, onde o anjo é capaz de observar o sofrimento humano, a angústia, a dor, o que é ser homem nesse tempo contemporâneo, com toda essa discussão, com todo o consumismo, com todos os valores que se vão. Wie ich bergauf ging und aus dem Talnebel in die Sonne kam. Das Feuer am Rand der Viehweide. Então aí vai ficar a sugestão para vocês assistirem, locarem esse filme e depois enviarem para nós, aqui para o programa, o que é que vocês acharam do filme. O intervalo de aula fica por aqui, mas o nosso debate sobre educação não se encerra. Acompanhe todas as edições do nosso programa no nosso canal do YouTube e no Facebook. Envie-nos sugestões de pauta, mostre os bons exemplos na arte de educar, denuncie os problemas da educação aqui no intervalo de aula, espaço em que professoras e professores debatem a educação. Até domingo! Oferecimento Faculdade Araguaia. Escolha um dos cursos de licenciatura da Faculdade Araguaia, Pedagogia, Educação Física ou Ciências Biológicas e atue na arte de educar.